A graça e a paz de Jesus, igreja. É um privilégio nós estarmos aqui reunidos como igreja para adorarmos o Senhor. Nós já cantamos, louvamos ao Senhor. Agora eu convido você a abrir a palavra de Deus comigo no livro ou no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 7. Nós retomamos a nossa caminhada no Evangelho de Marcos. Nós paramos no capítulo 7, nós retomamos no capítulo 7, hoje nós lemos a partir do versículo 24, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 24, nós lemos até o versículo 30. Eu creio que a igreja encontrou Marcos 7, 24, diz assim a palavra de Deus. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com espírito imundo veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grego-cirofenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a deixara. Palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pela sua palavra, que é santa e que é verdadeira. Agora clamamos a ti, Senhor. Abre, Senhor, o nosso coração. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre, Senhor, os nossos olhos. Abre, Senhor, agora os nossos ouvidos para a sua palavra. E que a sua palavra venha mesmo trazer grande glória para o teu santo nome. Que a sua palavra venha exaltar o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que a sua palavra venha confortar, consolar, transformar a vida de homens e mulheres que vão ouvir a sua palavra, porque a sua palavra pode fazer tudo isso. Então, Pai, nós oramos pela sua palavra, pela exposição da sua palavra, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Se você estava aqui nas últimas semanas, a última vez que eu preguei em Marcos, e nós falamos no capítulo 7, nós falamos sobre o puro e o impuro. Se você se lembra de toda a discussão, Jesus, ele tinha multiplicado os pães, aquela grande multidão de homens e mulheres. Então, eles estão no meio do deserto, nós vimos todos aquilo que era revelado através daquelas ações de Jesus. E eles multiplicam os pães, e eles comem pães, mas logo depois de tudo isso, da multiplicação dos pães, de tudo que Jesus estava fazendo, os fariseus começam a atacar Jesus, porque Jesus, ele não está cerimonialmente puro, ou ele não está seguindo as leis de pureza de maneira que tinham que ser seguidas. Então nós vimos que eles começam a definir pureza ou impureza, e eles têm algumas coisas, algumas regras que eles criaram para dizer o que é puro, o que não é puro. E Jesus, então, vai combater essa ideia de pureza e impureza que eles estabeleceram, porque eles mudaram a palavra de Deus para estabelecer as suas próprias regras humanas. Então, Jesus, ele vai deixar muito claro que a pureza, a nossa pureza, a pureza do homem, ela não vem de coisas externas, mas de coisas internas. Ela vem de dentro do nosso coração. A fonte de impureza do homem não é externa, mas sim interna. Vem do coração do homem. Então ele vai falar isso, e essa é a discussão que antecede tudo isso aqui.
por que que isso aqui é importante? Porque agora Jesus ele vai sair. Versículo 24, ele diz que Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Isso aqui não está colocado aqui por Marcos de maneira aleatória. Marcos não pensou assim, olha, o que ele fez depois que ele multiplicou os pães e que ele discutiu com os fariseus? Ele foi para Sidom. Não, isso aqui está colocado aqui de maneira intencional por Marcos, por quê? Porque ele quer fazer esse contraste entre pureza e impureza. Porque Jesus ele vai sair agora daqui e ele vai para Tiro. Aonde é Tiro? Tiro é uma região que hoje nós conhecemos como o Líbano, o país do Líbano, ao norte ali de Israel. Tiro é uma cidade e é uma região muito influente e rica por causa do seu comércio. É uma rota de comércio importante. Então, as pessoas de Tiro e de Sidom, daquela região, eram pessoas ricas por causa do comércio da cidade. Contudo, era uma cidade profundamente envolvida com o paganismo. Ela era profundamente envolvida com o paganismo. E também, aquele povo era um povo inimigo ferrenho de Israel. Todas as vezes que Israel lutava com os seus vizinhos, Tiro, Sidom, aqueles povos se uniam a esses inimigos de Israel e atacavam Israel. Então os judeus odiavam os cidadãos de Tiro, de Sidom. Os judeus odiavam os estrangeiros, os gentios. As orações do judeu, a oração normal de um judeu era: Deus, obrigado porque eu não sou uma mulher. Obrigado, Senhor, porque eu não sou um cachorro gentil. Obrigado porque eu nasci debaixo da aliança. Obrigado porque eu sou um israelita. Então, os gentios eram olhados pelos judeus como idólatras, pagãos, homens que estão fora da aliança, homens que são desprezados por Deus. Então, essa é a cidade de Tiro, e é para essa região que Jesus está indo. O que vai começar a questionar o porquê que Jesus vai para Tiro. Por que ele vai sair de Israel, das fronteiras de Israel, para ir para Tiro? O que Jesus vai caçar lá? E nós temos então várias hipóteses que os comentaristas vão levantar. Possivelmente, os mais liberais, Jesus estava com medo de Herodes, porque Herodes tinha decapitado João Batista, agora Jesus fazendo todos os milagres que ele está fazendo. Então Jesus, ele pode ser o João Batista reencarnado. Essa é a ideia ali que aparece de Herodes. Então Jesus está fugindo de Herodes. Outros argumentam que Jesus ele queria ficar sozinho com os seus discípulos, para poder ministrar aos seus discípulos, porque a sua fama estava muito grande na Galileia, em Cafarnaum, e Jesus não conseguia andar livremente, por quê? Porque sempre tem uma multidão seguindo Jesus, o que não é mentira. Jesus ele não consegue entrar mais em grandes cidades, porque ele está sempre acompanhado de muita gente. Jesus, por várias vezes nós vemos que Jesus não consegue comer com os seus discípulos, porque sempre tem gente. Tem aquela galera toda, os interesseiros querendo milagre, tem os discípulos junto com ele, tem gente querendo prender Jesus, matar Jesus, então Jesus está sempre seguido de gente. É sempre assim, ele é famoso, tem gente que ama, tem gente que odeia. E onde ele vai, tem essa multidão seguindo ele. Então ele sai dali. Mas por que ele sai? Só para ficar sozinho com seus discípulos? Não. Porque Jesus ele não faz nada de maneira impensada. Jesus, ele tem um encontro marcado em Tiro. E é por isso que ele sai dali. Mas ele sai dali também para deixar muito claro que os gentios, que os estrangeiros, nunca foram um plano B de Deus. Deus instituiu Israel para ser luz para as nações. Mas ao invés de ser luz para as nações, Israel se fecha no seu mundinho, no seu país, se isola, e que o mundo se exploda. Mas glória a Deus porque eu sou judeu. Glória a Deus porque eu sou do povo da aliança. Infelizmente, uma coisa que eu tenho visto muito na igreja hoje é exatamente essa reação de Israel na igreja. Que ao invés de nós sermos sal e luz,
Ao invés de nós cumprirmos o ide do Senhor, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar os meus mandamentos, nós muitas vezes nos fechamos na nossa bolinha evangélica, a igreja tem se tornado um clube social, onde nós vamos afofando o nosso ninho, nós vamos gastando dinheiro e mais dinheiro para que a igreja seja mais atrativa, ou ela possa ser mais confortável para os seus membros, e o ídolo do Senhor tem que ficar sempre de lado. Mas uma igreja que deixou de cumprir o chamado do Evangelho, de pregar o Evangelho, batizar as pessoas, expandir o reino, é uma igreja que não serve para mais nada. Nós podemos fechar as portas e ir embora. Porque Jesus nos deu uma missão: ir, pregar, batizar, ensinar. Se nós não estamos fazendo isso, nós não servimos para nada. E infelizmente, muitas igrejas têm se tornado, isso que nós condenamos em Israel, foram chamados para ser luz para as nações. Nós fomos chamados para ser sal e luz. E nós vamos nos fechando. Mas Jesus, ele quer deixar muito claro que ele se importa com os gentios, para mostrar aos seus discípulos que os gentios são importantes no plano de salvação. E é interessante isso, porque quem escreve o livro ou o evangelho de Marcos não é um apóstolo. Marcos não é apóstolo. Marcos, se você se lembra do livro de Atos, ele é sobrinho de Barnabé. Ele vai viajar com o apóstolo Paulo, ele vai viajar com Barnabé. Mas mais tarde, aí tem aquele problema todo, logo na primeira viagem, ele abandona Paulo, e depois Barnabé quer levar na segunda viagem, aí a briga fica feia, ao ponto de Barnabé e Paulo nem andarem mais juntos. Porque Barnabé quer levar Marcos. Paulo falou, não, esse menino comigo não anda mais. E aí os dois se separam. E Barnabé, o encorajador, continua investindo na vida de Marcos. E hoje nós temos o evangelho de Marcos. Mas mais tarde, Marcos ele vai andar com Pedro. Então, provavelmente essa história que Marcos está nos relatando aqui, ele ouviu da boca do próprio Pedro. Mas é interessante essa tese, se ele ouviu isso de Pedro mesmo, por quê? Porque se você se lembra também do livro de Atos, Pedro ele é chamado para ir aos gentios. Mas Pedro, para ir aos gentios, ele tem que ter uma visão. Deus tem que ir ao encontro dele e falar assim, você vai aos gentios. Aí tem aquela visão do lençol que desce os animais impuros e, Pedro, mata e come. Não, Senhor, eu nunca comi nada impuro. Porque eu sou um judeu, né, puro sangue. Como assim? Eu sou um judeu ortodoxo. Eu não posso comer nada impuro. E aí logo ele vai receber os visitantes na casa dele lá, que fala, olha, o homem lá está te chamando, o chefe está te chamando, você tem que ir lá. Quem que é o chefe? O chefe é um pagão, o chefe é um gentil. Então, se Pedro não tem uma visão e falando, o Espírito Santo, você vai com esses homens, Pedro não ia. Essa era a reação dos judeus com relação aos gentios. E eu estou falando do Pedro, que já está convertido, que já é discípulo de Jesus, que já é apóstolo. Ele não iria, se o Espírito Santo não manda ele ir. Então, os judeus, eles têm ódio pelos gentios. Mas Jesus, ele é o primeiro a quebrar essa barreira. Nós precisamos entender que o primeiro a ir aos gentios não é Pedro. O primeiro a ir aos gentios não é Paulo, apesar de Paulo ser chamado o apóstolo dos gentios. Paulo foi chamado por Deus para ser apóstolo aos gentios. Mas o primeiro a ir aos gentios não é Pedro, não é Paulo. O primeiro a ir aos gentios é Jesus. É Ele que abre o caminho, é Ele que mostra o caminho, é Ele que mostra a importância. É Jesus que vai à frente. Aí a partir do versículo 25, o texto vai nos dizer que de fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. E aí o texto vai nos falar da onde é, quem é essa mulher. Versículo 26, a mulher era grego-ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Então a fama de Jesus, ela vai muito além das fronteiras de Israel. Logo que ele chega, ele já é descoberto. Porque Jesus era famoso muito além de Israel. Agora, quem é essa mulher?
Lembre-se, sempre que você for estudar a Bíblia, você precisa entender do contexto onde está inserido o texto. A discussão que veio anterior, para você poder entender as implicâncias e a relevância desse texto dentro do seu contexto. Quem é essa mulher? Primeiro, ela é uma mulher. Já tem um problema aqui. As mulheres não tinham o direito de falar com os homens em público. As mulheres não poderiam ir conversar com Jesus. Isso já era uma barreira, já era escandaloso. Nós vivemos numa época onde as mulheres têm todo o direito de chegar e conversar com quem quiser. Hoje nós temos aqui as mulheres dentro da igreja junto com os homens. Não era assim. Nós tínhamos a corte das mulheres, a corte dos homens, ou o pátio dos gentios. Não se misturava. E as mulheres, então, elas não eram valorizadas. Eram tratadas de novo. Elas e um gentio não tinha muita diferença. Obrigado, Senhor, porque eu não nasci mulher. Não tinha muita diferença. Então, o primeiro problema é uma mulher. Segundo problema, é uma mulher estrangeira. Qual o problema de ser estrangeira? Lembre-se, fora de Israel, todo mundo é impuro. Se você é israelita, se você é judeu, você nasceu puro, debaixo da aliança. Você é um amado de Deus, um eleito de Deus, escolhido de Deus. Mas se você não é, você é um estrangeiro, um impuro, um pecador. Deus despreza você, na cabeça dos judeus. Então, o segundo problema dela, ela era uma estrangeira. Terceiro problema dela, ela era cidadã do povo inimigo de Deus. Os judeus odiavam eles. Então, ela, além de ser uma mulher estrangeira, era odiada, de um povo odiado, inimigo de Deus. E depois nós temos mais uma coisa sobre ela, é uma idólatra, é uma mulher envolvida no paganismo, é uma mulher que não conhece o nosso Deus, é uma mulher que não merece a atenção de Deus. E agora, para fechar com chave de ouro, essa mulher tem uma filha que tem um espírito imundo, O que essa mulher representa para um judeu? Impura. Não tem nada mais impuro do que essa mulher para um judeu. O judeu nunca aceitaria ter essa mulher na presença dele. É uma abominação essa mulher diante de um judeu. E ela nem sabia de tudo isso. Ela conhecia o contexto, ela sabia do ódio entre judeus e o seu povo, que eles eram inimigos. Ela sabia que ela não adorava o Deus de Israel e que os judeus tinham regras restritas com relação a essas coisas. Ela sabia que ela não tinha o direito de estar na presença de Jesus, mas ela não tinha a noção da abominação que ela era diante de um rabino judeu, diante de um judeu. Ela não sabia quem ela era. E ela ousa então entrar na presença de Jesus e quebrar todos esses protocolos. Mas uma coisa ela sabia que ela não tinha direito nenhum de estar ali. Talvez ela não sabia a profundidade de quem ela era. Ela não reconhecia o quão imunda diante de judeu ela era para eles. Mas ela sabia que ela não merecia estar ali. Aí o versículo 26, como nós lemos, a mulher, ela chega e pede, ela implora, ela se joga aos pés de Jesus, desesperada. Jesus, a minha filha, ela está endemoniada. Eu sei o que o Senhor pode fazer, eu sei que o Senhor pode transformar a vida dela. Então note, a primeira coisa que nós vemos e aprendemos da vida dela, é que ela toma a iniciativa de ir até Jesus. Ela está desesperada, e tudo isso que eu falei, todo esse contexto que eu o falei para que você entenda que essa mulher, ela chega na presença de Jesus e ela está quebrando todos esses protocolos. Mas por quê? Porque ela é uma mãe desesperada. Se você aqui tem filho, se você aqui tem filha, você sabe que nós faríamos qualquer coisa pelos nossos filhos. Se os nossos filhos
precisassem, eles estivessem entre a vida e a morte, estivessem sofrendo, qual pai não faria o possível e o impossível para salvar o seu filho? É por isso que ela vai, porque ela está desesperada, já não tem mais a quem recorrer. Então ela toma a iniciativa de ir até Jesus. Contudo, ela só pode ir a Jesus porque Jesus foi ao encontro dela. Ela só pode ir até Jesus porque Jesus saiu da sua terra, da sua nação, para ir ao encontro dela. Jesus saiu do seu povo para estar no meio do povo estrangeiro, odiado, inimigo, que o odiava. Jesus se fez disponível para que ela pudesse o buscar. Mas a segunda coisa que nós aprendemos com ela é que essa mulher provavelmente ela tinha uma posição social superior à dos galileus. Aliás, para os judeus, os galileus eram judeus de segunda classe. Já vamos começar por aí. Galileu, para o judeu de Jerusalém, né, igual para os cariocas lá, o carioca da gema, né, o resto do resto do Brasil, o resto do estado ali, não é carioca, nem fala chiado, então não é carioca direito. Então para o judeu, o Galileu é a mesma coisa. Lembra lá no livro de Atos, quando depois do Pentecoste, que eles recebem o Espírito Santo, e ele desce como línguas como de fogo, e os apóstolos começam a falar em novas línguas, e pregar as maravilhas de Deus em outras línguas, e os judeus olham aquilo e falam assim, o que está acontecendo? Que barulho que é esse? Aí os outros olham assim, esquece isso aí, estão tudo bêbado, são galileus. Então, os próprios judeus desprezavam os galileus. Eles não gostavam deles. Quando Jesus, as pessoas, mas ele é galileu, não sabia nem onde ele nasceu, quem ele era descendente, nada disso. Então, ele é galileu. Ele é galileu. E pode alguma coisa boa vir da Galileia. Os galileus eram desprezados pelos próprios judeus. E imagina pelos outros povos ao seu redor. Então essa mulher, ela chega diante de Jesus, desesperada, e ela escuta essas palavras de Jesus aqui, e ela podia pensar consigo, mas eu sou melhor que esse homem, por que ela podia ouvir isso aqui, ficar ofendida e ir embora? Como não é estranho muitas vezes na igreja, pessoas que acham alguma coisa, elas vêm à igreja, e podem até passar por um momento difícil, tá? Eles passando por um momento de sofrimento, aí vem para a igreja, mas aí ela acha que ela não tem um problema tão sério assim, aí você prega uma mensagem de salvação e de arrependimento, de transformação, a pessoa vai embora revoltada. Isso já aconteceu. Por quê? Porque ela não entendeu quão desesperada ela é de Cristo. O que é diferente dessa mulher? Porque apesar de tudo que ela tem, ela entende que, por mais que eu tenha, ela entende que tudo que eu tenho, nada pode salvar minha filha. Por mais que eu seja, talvez, rica de posses, nada disso pode me tirar da minha situação agora. Nada disso pode resolver o meu problema agora. Então ela reconhece, ela abre mão de tudo isso e ela reconhece que Jesus é a sua única esperança. É por isso que ela vai para Jesus, porque ela está desesperada e ela entende, Jesus é o único que tem poder e autoridade para poder fazer e transformar toda essa situação. Agora o versículo 27 é um versículo muito interessante, e tópico de muito debate teológico, mas no versículo 27, Jesus vai responder ao pedido dela. E é interessante essa resposta de Jesus que diz, deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Por mais educado que Jesus seja aqui, um judeu chamar um outro povo, um estrangeiro, de cachorro ou cachorrinho, nunca vai ser um elogio.
Então Jesus ele não está elogiando essa mulher. Deixe que primeiro os filhos se fartem. Primeiro, ele está mostrando as diferenças dela e dos judeus. E deixando muito claro essas diferenças. Você não é filha. Você não faz parte do povo. Você é gentia. Então Jesus, ele parece, à primeira vista, que ele está dizendo não e rechaçando essa mulher. Jesus, ele reconhece que ela não faz então parte do povo de Deus, o povo da aliança. E deixa bem claro para ela que ela é uma estrangeira impura. Na sua fala, de novo, ele usa aqui um diminutivo, que aliás, em grego, é uma palavra que não é comum para cachorro, a palavra que eles usavam para cachorro, era uma outra palavra, é um diminutivo, isso aqui é o cachorrinho. Mesmo que Jesus dá uma aliviada na palavra, ela continua sendo chamada de cadela. Não tem outra palavra para ela. Então Jesus fala para ela, você não faz parte, você não é digna, você não merece. E Jesus deixa isso muito claro aqui. E quando nós olhamos e lemos esse versículo, a gente consegue entender que realmente Jesus pegou pesado. Porque Jesus, já percebeu uma coisa de Jesus? Jesus, ele nunca responde a gente do jeito que a gente acha que ele vai responder. Já perceberam isso com Jesus ou não? Já viveu o suficiente com Jesus para aprender isso ou não? Jesus, ele nunca responde a gente do jeito que a gente acha que ele vai responder. Nós fazemos nossos planos, nós oramos, nós buscamos o Senhor, de repente nós nos encontramos no meio do furacão, e aí a gente clama a Jesus, a gente pensa, e a gente faz nosso planinho, não, se Jesus fizer isso, e depois fizer isso, então vai dar tudo certo. Dá certo? Bom, dá, porque ele é gracioso. Mas foi do jeito que você pensou que ia ser? Não. Aliás, via de regra, é sempre muito diferente do que você pensou que ia ser. No final, a palavra de Jesus vai se cumprir na sua vida, mas na maioria das vezes, não é da maneira com que você esperava que Jesus respondesse. Então, ele não está elogiando ela. Só que tem um problema isso aqui tudo. Qual o problema disso aqui tudo? É que no versículo, ou nos versículos anteriores, Jesus já tinha feito e deixado essa distinção, e destruído essa distinção de pureza dos judeus. Jesus já tinha falado contra esse negócio aqui. E Jesus mesmo, ele sai de Israel e ele vai para o meio dos gentios. Então não faz sentido. Jesus, o que você está falando? Por que ele está fazendo isso? Ele já tinha então deixado claro que o que torna o homem impuro é o coração, não é a sua nacionalidade, não é o que ele come. Do coração brota o nosso mal, a nossa impureza. Mas o que Jesus está fazendo aqui então? Jesus, ele não está sendo rude, ou desprezando essa mulher, ou falando não para essa mulher. Jesus quer conduzir essa mulher à verdadeira fé. À primeira vista, parece que Jesus não queria nem atender ela. À primeira vista, parece que Jesus está escorraçando ela, está humilhando ela. Mas se Jesus ele quisesse escorraçar ela, se Jesus não quisesse atender ela, Jesus nem teria ido ao encontro dela. Mas Jesus vai. E Jesus então aqui, na verdade, ele está contando uma parábola para ela. Porque se você percebeu, é uma parábola muito pequena, é uma parábola de um versículo só, mas é uma parábola. Jesus está contando uma parábola para ela. Por que Jesus está contando uma parábola? E por que Jesus responde ela da maneira que ele responde? Porque Jesus pode transformar todas as nossas circunstâncias. Jesus pode transformar todos os nossos sofrimentos e resolver todos os nossos problemas. Jesus pode fazer tudo isso, mas Jesus, ele tem mais interesse em nos transformar do que transformar as circunstâncias.
Jesus tem mais interesse em transformar você, em moldar você, do que te dar livramento temporal. Jesus, ele prefere mudar e transformar você do que mudar e transformar circunstâncias e situações. É por isso que ele está respondendo essa mulher do jeito que ele está respondendo. Jesus quer forjar o caráter dela, Jesus quer forjar o nosso caráter. Por que Jesus quer forjar o nosso caráter? Porque Jesus, ele tem um interesse, ou a palavra de Deus, Deus tem um interesse na sua vida, é te transformar à imagem de Jesus, custe o que custar. Esse é o interesse de Deus. Deus pode resolver todos os nossos problemas assim? Pode. Ele tem poder para fazer isso? Ele é o Criador dos céus e da terra, de tudo que neles existe. Ele se assenta no trono, Ele é o poderoso, de eternidade em eternidade, Tu és Deus e não há outro. Deus pode transformar todas as nossas circunstâncias ruins em boas? Pode, mas Deus está muito mais interessado em transformar você do que as circunstâncias. As circunstâncias Ele lida depois. É esse o interesse, é isso que Jesus está querendo fazer com ela. Jesus não está interessado em humilhar essa mulher, Jesus não está pensando aqui em mandá-la embora de mão vazia. Jesus não quer nada disso, não quer fazer isso. Jesus quer transformar a vida dela. Jesus quer levar essa mulher a ser uma verdadeira discípula. Jesus quer levar essa mulher a uma fé genuína, porque Jesus podia ter transformado a situação, escutado a mulher e falar assim, tá bom, vai embora, a sua filha vai curar. E não de ter atendido essa mulher de qualquer maneira, como ele podia ter atendido várias outras pessoas nos evangelhos de qualquer maneira e mandado esse povo embora. Mas se ele o faz, não existe transformação, não existe mudança de vida. Essa mulher precisava ter um encontro com Jesus. Ela precisava entender quem é Jesus. E aí, depois de contar a parábola para ela, ela vai entender muito bem a parábola, ela vai responder. E ela responde, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu entendo. Eu entendo que eu não sou digna. Eu entendo que eu não deveria estar aqui. Eu entendo essas distinções. Eu entendo que eu não sou filha. Eu entendo que eu não adoro o Deus de Israel. Eu entendo que eu não mereço as bênçãos de Deus. Eu entendo tudo isso, Jesus. Ela entende a parábola. Ela entende que a parábola estava sendo endereçada a ela, estava falando dela. E por que isso aqui é maravilhoso e espantoso? Porque do outro lado nós temos os discípulos, que estão andando com Jesus, que dormem com Jesus, que acordam com Jesus, que comem com Jesus, que vê Jesus fazer milagre, que vê Jesus ensinar, que ouve Jesus falando o dia inteiro. E todas as vezes que Jesus conta uma parábola, o que acontece depois? Ô Jesus, o que é isso aí que você estava falando para eles aí? Apesar de toda essa proximidade com Jesus, de serem chamados discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, eles andam com Jesus e não entendem nada de Jesus. Jesus conta uma parábola, eles não entendem a parábola. Essa mulher estrangeira, essa mulher indigna, essa mulher impura, essa mulher que não sabe nada do Deus de Israel, Jesus conta uma parábola para ela. Ela entende. Ela entende. Então isso aqui vai mostrar que ela era uma verdadeira, a sua resposta vai mostrar que ela era uma verdadeira discípula de Jesus. Ela vai entender verdades espirituais que são incompreensíveis aos discípulos de Jesus. Então, pela resposta dela, Jesus então entende, ela foi transformada. O Espírito Santo transforma a vida dessa mulher. E agora ela teve encontro com Jesus. Agora a vida dela nunca mais vai ser a mesma. Mas é interessante, ainda no versículo 28, que essa mulher ela chega para Jesus e ela entende o lugar dela. Ela entende que ela não merece. E ela não pede pão. Senhor, eu não quero o pão. Eu não quero tirar da boca dos filhos, porque eu não sou filha, porque eu não mereço.
Eu quero só as sobras, Senhor. Senhor, eu quero só as migalhas. Eu não quero tirar nada de ninguém. Eu sei que eu não sou do povo. Eu sei que nem devia estar aqui, Jesus. Mas eu só quero as migalhas. Eu sei que se o Senhor me der só as migalhas, elas serão suficientes. Tamanha é a sua graça, tamanho é o seu poder, tamanho é a sua autoridade. Eu nem preciso do pão. Eu não preciso sentar na mesa, Senhor. E ela então, ela responde a parábola de Jesus, com as palavras de Jesus. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, como eu, gente que não merece, gente indigna, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas dos filhos. O que essa mulher precisava entender agora? Ela pediu por migalhas, mas ela precisava entender que Deus não é um Deus de migalhas. Deus não é um Deus que se satisfaz em nos dar migalhas. Jesus não queria satisfazê-la com migalhas terrenas e temporais. Jesus queria satisfazê-la para a eternidade, com o banquete que a sustentaria pela eternidade. Jesus não queria deixá-la embora com migalhas, porque agora ela vai entender que Jesus é o Senhor da abundância, é o Senhor do banquete. Aí a resposta de Jesus é essa: por causa da sua fé. Versículo 29, então Jesus lhe disse: por causa dessa resposta, você pode ir, o demônio já saiu dela. Antes mesmo que ela terminasse de falar, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Ela demonstrou fé, ela demonstrou com a sua palavra o reconhecimento de quem era Jesus. Então Jesus fala para ela: você pode ir embora, porque o demônio já saiu da sua filha. O que Jesus está afirmando aqui? Que ele não precisa estar presente e tocar em ninguém, que Jesus ele não precisa ir até ela, a menina, e falar um encantamento mágico, expulsar o demônio, falando: demônio, qual que é o seu nome? Porque os judeus acreditavam nisso. Para você expulsar um demônio, você tem que ir até o demônio, perguntar o nome dele, exercer autoridade sobre o demônio, porque para você expulsar um demônio, é por isso que se perguntavam o nome dele. Qual é o seu nome, demônio? Porque quando você sabia o nome, você tinha autoridade sobre ele. É por isso que expulsar um demônio que causava mudez era impossível. Mas não para Jesus. Então, ele manda ela: vai embora, porque já foi, o demônio já saiu dela, eu já fiz. Jesus ele vai mostrar que ele tem poder e autoridade sobre todo o mundo espiritual, e que ele não precisa abrir a boca para controlar o mundo espiritual. Ele vai mostrar para essa mulher que ele não precisa estar lá, que ele não precisa estar presencialmente, que ele é o soberano, o Senhor, e ele tem autoridade. Mas Jesus mostrar isso é uma coisa, a mulher acreditar é outra. E o que faz essa mulher uma verdadeira discípula de Jesus? Ela acredita em tudo que ele falou. Porque ela pega, ela se levanta e vai embora e encontra a sua filha em casa, restaurada. Ela não debate, ela não pergunta, ela entende que Jesus tem poder e autoridade, e se ele falou o que ele fez, ele já fez. Então eu posso ir embora. Essa mulher, ela vai embora tranquila, porque ela sabe que ela encontrou com o verdadeiro Deus, com o verdadeiro Senhor, com aquele que realmente tem autoridade e poder. Mas todo esse texto está aqui para demonstrar, esse evento está aqui para demonstrar que Jesus já estava antecipando a inclusão dos gentios no plano redentor. Jesus já estava demonstrando que ele veio não apenas para os judeus, mas também para os gentios. E aliás, ele veio para você, ele veio para mim. Porque se eu pedir para alguém levantar a mão aqui, talvez alguém levante, uma mão se levante, que seja descendente de judeu.
mas todos nós aqui somos gentios pecadores. E esse texto, ele não está falando dessa mulher. Esse texto está falando de mim, está falando de você. Porque essa mulher é a nossa representação diante de Deus. Essa era a nossa condição diante de Deus, a parte do sangue purificador de Cristo. Essa é a nossa condição diante de Deus, diante de um Deus santo, santo, santo. Nós somos abomináveis à parte de Jesus Cristo. A única coisa que nos torna aceitáveis é o sangue de Jesus. Nós não tínhamos o direito de estar na presença de Deus, ou de fazer nenhum tipo de pedido para Ele. Mas mesmo assim, como essa mulher, nós nem sabemos o quão pecadores nós somos. Diante desse Deus Santo, nós nem entendemos o quão pecadores nós somos. Nós fazemos piada do pecado. Como diz nos Salmos, nós bebemos iniquidade como nós bebemos água. Pecar para nós é uma coisa tão natural que nós brincamos com o pecado. Mas nós estamos na presença de um Deus que é santo, 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 que não tolera uma única falha moral, que por causa de um único pecado, Ele expulsou Satanás e todos os anjos da rebelião e criou o inferno para eles. Por causa de um único pecado, Gênesis capítulo 3, uma única desobediência, Adão e Eva condenaram todo o universo e toda a raça humana ao inferno. Um pecado. Deus não tolera um único pecado. Agora olha para a sua vida. Essa é a avaliação que nós temos que fazer. Nós nem conseguimos, como essa mulher, entender a abominação que nós somos diante de um Deus santo. Nós somos tão abomináveis diante de Deus, que a única coisa que poderia perdoar, purificar, nos limpar diante desse Deus, é o sangue de Jesus Cristo, o seu único Filho. Não tinha mais nada que Jesus, que Deus podia fazer para nos limpar. Não tinha outra maneira de nos purificar. Tamanha era o nosso pecado, tamanho é o nosso pecado. É por isso que Deus teve que enviar o seu Filho para morrer por nós, porque não tinha outra maneira de nos purificar diante desse Deus santo, senão através do sangue do seu único Filho. Às vezes a gente olha e a gente escuta essa frase: você quer ver o tamanho do amor de Deus? Você olha para a cruz. Está certo. A cruz é a expressão máxima do amor de Deus. Mas tem outro lado dessa moeda. Você quer ver o tamanho do nosso pecado? Você olha para a cruz. Porque não tinha nada que Deus poderia fazer, a parte do sangue de Jesus, para nos salvar e nos perdoar, nos redimir e nos justificar dos nossos pecados. Então nós nem entendemos a gravidade do nosso pecado diante desse Deus, como essa mulher não entendia. Mas o Senhor, Ele é gracioso. Mas a segunda coisa que nós aprendemos sobre o Evangelho, como o Evangelho é revelado nessa passagem, é que para que nós pudéssemos entrar na presença desse Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 e estarmos aqui essa noite e adorarmos e orarmos e participarmos dessa mesa que nós vamos participar agora, Jesus teve que ser tratado como um cachorro impuro. Para que nós pudéssemos hoje tomar desse pão e beber desse cálice, Jesus teve que ser tratado como um cachorro impuro. Ele não apenas experimenta os nãos temporais, porque essa mulher aparentemente ela experimentou um não. Ele não apenas não recebe migalhas de Deus, ele não recebe nada de Deus. Ele clama a Deus no seu momento de aflição: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Porque ele estava sendo escorraçado como um cachorro vira-lata.
de uma casa, por causa do nosso pecado. Jesus, então, ele foi escorraçado, rejeitado, condenado em nosso lugar, excluído da presença de Deus. Ele que nunca havia cometido um pecado, tornou-se pecado por nós, para que nós nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós pudéssemos ser aceitos e sermos feitos filhos de Deus. Jesus teve fome para que nós fôssemos satisfeitos. Jesus, ele abandona o seu lugar à mesa do Pai. Ele sai da mesa do Pai, ele sai da sua glória, da mesa do banquete, da mesa farta do Pai. Ele abandona esse lugar de honra que o Filho tem, para descer ao lugar mais profundo, da mais profunda vergonha e humilhação, para ser excluído como um impuro e tratado como tal, para que nós pudéssemos ser tratados como os filhos. Aquilo que era reservado apenas ao Filho foi estendido a nós, cachorros gentios. Porque essa mesa, ela só era digna do Filho. Qual Filho? O Filho de Deus. Mas Jesus, ele sai da mesa, para que nós pudéssemos estar na mesa. Aquilo que era digno só dele, agora ele estendeu a nós, cachorros gentios, pecadores, impuros, ele dá a nós, através da sua pureza, através do seu sacrifício, através do seu amor. E por que nós precisamos pregar isso de novo, de novo, de novo, de novo, para que nós possamos entender a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus, que é nosso por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A cruz é a maior demonstração de amor de Deus nas nossas vidas. Eu costumo dizer que você que é pai, você nunca, eu que sou pai, nós nunca sacrificaríamos um dos nossos filhos pelo nosso melhor amigo. Jesus morreu por você, o pai matou o filho por você, o seu pior inimigo. Deus não matou o seu filho, sacrificou o seu filho pelos seus melhores amigos. Você quer entender o quanto Deus te ama? Deus pegou o objeto eterno do seu amor, o seu único filho, e o matou numa cruz, para que você tivesse vida. O amor de Deus não é provado na sua vida se as circunstâncias são boas ou ruins. O amor de Deus não é provado na sua vida em cada bênção que Ele te dá. Geralmente na material, porque é essa que nós contamos. O amor de Deus é provado na sua e na minha vida pelo fato de Ele ter te entregado Cristo. Então, se Ele não fizer mais nada na sua vida, e tudo ficar ruim, glória a Deus por isso ainda. Por quê? Porque eu vou estar com o Senhor para sempre. Pois nada, absolutamente nada, pode me separar do amor de Deus, que é meu, por meio de Jesus Cristo, o meu Senhor. Por que isso tem que ser pregado? Para que você ame a Deus. Para que você possa enfrentar toda e qualquer circunstância nessa vida e entender que se você está passando por momentos difíceis, não é porque Deus não te ama, pois Ele te ama tanto que Ele entregou Jesus para morrer por você. Então assim, ao invés de migalhas, Jesus conquistou para nós, pecadores, judeus e gentios, porque não tem diferença entre judeus e gentios. Nós todos somos farinha do mesmo saco, parafraseando o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3. Todos nós somos iguais, pecadores, judeus e gentios. Ele conquistou para nós um assento na mesa do Pai. Ele não morreu para que nós, ou para nos oferecer algo, uma salvação parcial, temporal, das nossas circunstâncias aqui, terrenas. Jesus, Ele morreu para nos fazer e nos abençoar fartamente para a eternidade. Jesus morreu
para que hoje nós pudéssemos sermos tratados como filhos e não mais como cachorros, não mais como impuros, e hoje nos sentar à mesa e participar do pão e do vinho. Jesus, Ele não vem nos dar migalhas, porque muitas vezes, meus irmãos, minhas irmãs, nós temos procurado as migalhas de Deus, porque nós queremos que Deus venha abençoar isso, daquilo, e ficamos nessa loucura frenética de pedir bênção e atrás de bênção de Deus, quando a maior bênção é Deus, não é aquilo que Ele pode dar para você, Ele é a bênção. Ter Jesus é a maior bênção, Ele é a pedra de grande valor. O que Ele vai dar, o que Ele pode dar, o que Ele der, glória a Deus por isso, mas isso não enche os nossos olhos, o que enche os nossos olhos é Cristo. E é por isso que nós podemos agora participar desse banquete, porque Ele não veio nos dar migalhas, Ele veio como o pão dos céus. Eu gostaria de convidar aqui os presbíteros que estão aqui, presbítero Bruno, presbítero Christian, gostaria de chamar o Ministério de Louvor para cá.